Olá, eu sou a Mauri Tangará. E eu sou Tati Mendes, produtora do curta. Nós estamos aqui em Chapada dos Guimarães, em casa. E agora nós vamos assistir O Pobre Quem Não Tem Jeep. Foi meu primeiro filme, um média-metragem, filmado em 1997, aqui no Manso, numa fazenda aqui perto do Lago do Manso. E vamos ver, foi o primeiro, ainda filmado em 35mm ainda, naquela fase antiga do cinema. E foi meu primeiro trabalho de produção também no cinema. Foi Pobre Quem Não Tem Jeep. Bora ver? Ele nasceu, na verdade, porque eu faço um espetáculo de teatro há muitos anos chamado Cafundó, onde o vento faz a curva, e eu conto uma história, que é uma história da minha infância. É autobiográfico isso aí, é bem autobiográfico, né? Então eu conto essa história no espetáculo. Nasci numa dessas fazendas perdidas na imensidão das terras. Pé de serra, ermo de mundo. Ainda menino, ficava horas e horas olhando os horizontes lá longe. E sonhava um dia chegar até lá. Importante lembrar que no caso do 35mm, você não tinha como verificar qual era a imagem que você estava fazendo. Nessa época ainda não existia o vídeo assist. Então realmente você fazia pela intuição. E às vezes, por exemplo, ali quando ele está deitado, né? A cabeça do menino está meio cortada. Era o que o fotógrafo Eu via. vou falar uma coisa que é fundamental para a gente poder entender como é que era o processo naquela época e o processo hoje. Né? Eu me lembro quando a gente fez a primeira tomada na fazenda ainda do filme, a gente não sabia, entendia se aquela negativa era adequado, aquela luz que estava lá, se estava adequado ou não estava, como é que estava a coloração, como é que a gente via isso. Olha bem, fizemos a primeira tomada no primeiro dia, a equipe toda voltou para Cuiabá, pegamos essa lata, botamos no avião da Varig, mandamos para São Paulo, né, para Casa Blanca em São Paulo, para revelar isso, para voltar uma semana depois, para poder a gente usar, pegamos o teatro, o Cine, como é que é o cinema? Bandeirantes. Cine Bandeirantes, pedimos lá para o pessoal durante o dia ligar a máquina, colocamos essa coisa lá para poder ver como é que estava a luz do filme. Olha bem como é que era. Vivia com estilingue no pescoço. E junto com meus amigos, inventávamos caçadas e outras traquinagens. Outra coisa interessante aí dessa cena, das traquinagens, é essa movimentação dos meninos, né? Que foi ensaiada antes e que eu acho que ficou bem dinâmica, bem interessante aí. Quanto ao roteiro do Pobre Que Não Tem Jeep, houve muito poucas adaptações, porque eu tinha essa história muito na minha cabeça. Né? Fazia 10 anos que eu fazia esse espetáculo de teatro, então toda vez que eu fazia eu ia imaginando a cena, então eu tinha muito ele na cabeça. Então quando eu organizei enquanto roteiro de cinema, eu já sabia cada coisa que eu queria. Só que lá, quando você chega no set de filmagem, muita coisa muda, é claro. Na forquilha, ia marcando com canivete cada passarinho derrubado. E eu era ruim de pontaria, por isso no meu estilingue não tinha nenhuma marca. E eu ficava puto da vida quando me lembravam disso. Isso tem muito a ver mesmo com a minha infância. Era ruim de pontaria, que era danado. Todos meus primos acertavam, eu não conseguia. Até que um dia, cansado de tanta gozação, decidi pôr um fim naquele incômodo tabu. Essa também foi uma outra cena que eu me lembro, muito interessante, porque o Diego é meio um plano sequência, se vocês acompanharem. Vão ver que é um plano sequência, desde que o menino vem de lá até a hora, ó.
Deixa aí. A hora que ele comemora Começa aí. até a hora que ele chega pertinho da câmera para pegar o passarinho. E foi muito difícil para acertar esse foco. Essa cena foi repetida 39 vezes. E no final, o Diego desmaiou. Passou mal. Não aguentava mais fazer de tanto tempo, tantas vezes que repetiu. E lembrar que ninguém matou passarinho, não, viu? Isso aí não é... Isso aí Exato. A gente teve a sorte. No dia que íamos filmar, foi uma coisa incrível. Uma pomba bateu na parede da casa e morreu. E a gente estava se perguntando como é que ia fazer para fazer essa cena do bicho morto. E a pomba apareceu morta lá. Eu chorei, feito um bezerro desmamado. Por causa dessa frase do bezerro desmamado que o Kleber Mendonça, autor do Bacurau e outros fez filmes uma maravilhosos. crítica. Tivemos um embate lá no Festival de Brasília. De nenhum troféu como aquele. Na altura ele era crítico, né? Não era diretor ainda. Diário de Pernambuco, né? Jornal. E essa aí foi a cena que o pobre do Dieguinho furou o pé. Pisou no espinho. Só não dá para continuar a cena por causa de que era para ele desaparecendo até no final lá, mas ele furou o pé, não deu. Durante muito tempo, a dor e o remorso daquele momento ficaram em meu coração. E a imagem daquela rolinha morta não saía da minha cabeça. Eu nunca mais quis derrubar passarinho nenhum. Sempre que podia, dava uma forcinha para eles. Vocês estão reparando aí que essa voz aí é minha, né? Então não tinha dinheiro para contratar locutor. Eu que gravei o off. Mas eu acho que foi muito propício, porque como também era, como era um filme autobiográfico, tinha que mesmo ser sua voz. Tá certo. Larguei do estilingue e passei a armar arapucas para pegar os bichinhos vivos. Um dia, ouvi um barulho estranho vindo do carreador da fazenda. E dizem também que os atores, eu optei trazer meus sobrinhos lá de Rondônia, filhos da minha irmã, né, sem nenhuma experiência, nenhum dos dois tinham feito absolutamente nada. Aliás, o mais novo, que é o Diego, nunca tinha visto um filme, né, porque não tinha cinema na época. Então nunca tinha visto. A primeira imagem humana que ele viu numa tela foi ele mesmo quando a gente foi testar a primeira lata que foi mandado para São Paulo para revelar, para a gente ver como é que estava a cor do filme. Então foi tudo muito assim, sabe? Botei metade da minha família para trabalhar como ator, o resto foram amigos que a gente conseguiu, porque não tínhamos dinheiro para pagar cachê para ninguém. Não havia dinheiro, não havia dinheiro nenhum, não tínhamos conseguido captar nada. Pela primeira vez na vida, eu via um carro. Era um Jeep 51 de capota preta. Ele foi parar de frente à casa grande. De um lado, desceu o seu Venâncio, um dos donos da fazenda. Do outro, uma menina com a cara suja de bala toffee com poeira. Pai, esse menino é pobre? Que é isso, menina? Isso é filho do Gerardão, o retireiro da fazenda. Vamos pra dentro, vamos? A história do Diego e do Danilo foi muito interessante, porque o Diego, a gente tinha descoberto que o Diego era um ator, um excelente ator, ainda nas nossas convivências de casa, familiares. Né? Familiares, porque o Diego é nosso sobrinho, e uma vez a gente indo para Rondônia, lá na casa dele, a gente descobriu,
viu que eles estavam interpretando, as crianças todas da família estavam interpretando o Cafundó, o espetáculo que o Amaury faz solo. E o interessante é que eles não faziam o Cafundó, eles faziam os personagens subjetivos do Cafundó. E o Diego, quem viu o Cafundó vai reconhecer, o Diego fez a noiva grávida da festa junina e simplesmente matou a pau. Naquele dia a gente falou, a gente tem que fazer um filme com o Diego. E a oportunidade foi quando fizemos O Pobre é Quem Não Tem Jipe. Nos orgulha muito que os dois tenham seguido a carreira do audiovisual e tenham tido sucesso. Significa que o nosso olho, na verdade, não estava errado, né? Verdade. Pobre. Quanto ao som do filme, o som direto, foi tudo gravado lá. Tínhamos lá um captador de som, que era o José Lozeiro Filho, Lozeirinho, conhecido como Lozeirinho, era um cara na época do cinema, tinha feito muitos filmes. O filme tem muito pouco diálogo, tem muito pouca fala ao vivo, né? E aquela é minha irmã mesmo, que é mesmo a mãe do menino, é minha irmã. Mãe, eu sou pobre. Que isso, menino? Que besteira é essa? Pouquíssimas falas, né? Ele pegou muito mais a coisa ambiente, o som ambiente, e foi gravado ao vivo, tudo ao vivo lá, não precisou dublar nada. Pobre, meu filho. Pobre é quem não tem saúde. Eu acho que pobre é quem não tem jipe. Foi interessante que a equipe ficou toda hospedada na fazenda nova ali. E foi lá que a gente fez. É um cenário único, né? Tem algumas imagens depois na cidade, mas a grande maioria do filme realmente é lá. De vez em quando, até arriscava uma rabeira. Teve só um lance muito interessante, porque eu queria muito aproveitar o cotidiano da fazenda no roteiro, né? Então pedia sempre ele, filma ali aquela vaca, não sei o quê. E teve um momento que eu vi uma galinha passando com 7 pintinhos atrás. E eu pedi pro diretor, filma que eu quero isso no filme. Ele falou, tá, mas não tá no roteiro. Eu falei, mas filma, eu quero isso aí. Ele filmou. Só que ele filmou e depois não mandou copiar. E quando eu cheguei lá na Moviola que eu vi que não havia essa cena. Então foi uma coisa que me deu muito assim, porque é uma cena muito bonita. E a vida ali, naquele lugar, ia passando e levando a gente. Entre uma traquinagem e outra. Meninos sapecas, levados da breca, travessos. Como todos deveriam ser. Fui fazer o primeiro filme, abriu foi um edital, tinha sido criado a Lei de Incentivo à Cultura em Mato Grosso, a Lei Hermes de Abreu, e o Pobre que eu tive foi o projeto 001 da lei. Só que a gente não conseguiu captar nada, ninguém sabia de nada o que era isso, a gente conseguiu apoio das empresas, dos amigos que tinha e acabamos fazendo o filme. E tínhamos que trazer equipamento de fora, equipe de fora, que a gente não sabia. Eu não sabia nem como é que funcionava a câmera 35. Conseguimos uma emprestada do CTAV, no Rio de Janeiro. E os anos se passaram feito pé de vento. Um dia, eu voltava da escola da fazenda feliz da vida, pois meu pai havia comprado o jipe de segunda mão do seu Venâncio. Não, eu, por exemplo, eu tinha as imagens na cabeça, mas não sabia como chegar àquilo, né? Na verdade, é o primeiro filme, realmente. Eu tinha já trabalhado com publicidade, feito muita televisão, muita publicidade, é claro que você tem essa noção toda. Mas filmar em 35mm é uma coisa totalmente nova, eu nunca tinha visto aquilo. Realmente eu nunca tinha visto uma câmera de 35 na minha frente.
E é legal, Que veio, porque a equipe foi, o diretor de fotografia foi o Mauro Pinheiro. Mauro Pinheiro e assistente. E o assistente foi o Lula Carvalho, Lula que já fez Carvalho. até o Robocop, que já fez. Enfim, o Lula que se tornou um grande fotógrafo brasileiro, né? Ele e o Mauro. E uma baita carroceria de madeira. E a cabine, então? De repente, aquela vozinha já bem conhecida minha falou atrás de mim. É do meu pai esse caminhão aí. Na hora, eu entendi a provocação. E o sangue me subiu à cabeça. Olha aqui, sua bestinha. Eu não sou pobre não, viu? Meu pai tem jipe. Mas pobre é quem não tem caminhão Chevrolet Brasil. Na questão dos veículos foi muito interessante, porque é um filme de época, né? E tanto você vê pelos cortes de cabelo, o menino tem aquele corte ainda de cabelo meio bodinho, né? Que só tinha aqui na frente. E os veículos foram o Jeep, a gente queria um Jeep vermelho para contrastar com a quantidade de verde que tinha da paisagem. Então a gente foi aos colecionadores, aqui em Cuiabá tem um colecionador de jipes, o Juarez, e foi ele que nos emprestou o Jeep para a gente fazer o filme. Já com relação ao caminhão, foi muito interessante porque a gente precisava de um Chevrolet Brasil, né? Um caminhão de época, como o roteiro dizia. E a gente só conseguiu encontrar um Chevrolet Brasil velhíssimo, encostado num quintal, galinha pondo dentro, uma carcaça assim, bem abandonada. A gente teve que pegar e reformar todo o caminhão para que ele tivesse condições. Aí o Facchini cedeu a carroceria e a gente conseguiu fazer esse caminhão ficar lindão, igual ele está aí no filme. Mas o tempo cura tudo e eu não resisti. Quando dei conta, estava ali grudado com os amigos na rabeira daquele caminhão, feliz da vida. Com relação à figuração, na Fazenda a gente usou mesmo as pessoas da Fazenda. Claro, tinha algumas outras pessoas que entraram e que eram da equipe, como o Rai, o pessoal que estava fazendo a técnica. Algumas pessoas entraram para fazer ali aquele mise-en-scène da cena. Mas na cidade tinha uma particularidade: o caminhão não podia ir para a cidade porque ele não tinha registro, não tinha nada. Então a gente teve que fazer um fake do caminhão naquela hora que o menino desce do caminhão. É um outro caminhão, na verdade, quer dizer, é um plano fechado do caminhão, ainda lá na fazenda, e depois ele apreciando o circo, né? A gente não tem a cena do caminhão no circo. Os homens e os moços sentados na beirada da carroceria. As moças em pé na frente e nós, os moleques, grudados naqueles ferrinhos atrás. E a gravação da narrativa, eu tinha escrito ela toda, coisa e tal, e tinha feito já alguns ensaios aqui, mas depois gravamos lá no CTAV, no estúdio do CTAV. Lá no próprio estúdio do CTAV, né? Depois que o filme já estava... Roberto Leite, foi até Roberto Leite que fez a mixagem de som. Verdade. E foi legal porque foi assim, como já tínhamos um filme já montado, já o copião, eles colocaram lá pra gente assistir, eu ia vendo o filme e eu fui fazendo a narrativa, foi uma coisa muito legal. E as cenas, as poucas cenas que a gente vê na cidade, aquelas cenas do Danilo chupando sorvete, comendo doce, foram feitas em Cuiabá, ali na escadaria da igreja de São Benedito. Porque foi no mesmo dia que a gente filmou o circo, foi o dia que a gente veio para a cidade, a gente conseguiu fazer essas poucas cenas na cidade. Então, a escolha do circo foi interessante. A gente não tinha dinheiro para poder contratar um circo, para montar uma lona, para fazer, enfim, aquele ambiente circense.
Então a gente foi atrás de onde havia um circo montado, né? Tivemos a sorte. Tivemos a grande sorte do Circo Catatal, que ainda existia, né? Hoje não existe mais, mas ainda existia naquela época, estava montado em Várzea Grande. Então a gente foi lá, conversou com eles e conseguiu fechar uma sessão. Pagamos uma sessão para o filme, para fazer as cenas do filme, né? E é interessante que a trajetória do circo na vida do Amaury é muito importante, porque, como o Amaury mesmo relata sempre quando faz as palestras dele, ele diz que o circo e o cinema sempre foram muito presentes na infância dele, né? A mãe adorava cinema, o pai adorava circo, não perdia nada. Então, no primeiro filme dele, não podia estar ausente o circo, né? Porque eu sou filho de camponês, a gente morava na zona rural, né? Lá no Paraná, por exemplo. Então, Na infância, na né? infância. Mesmo eu, na barriga da minha mãe, e tinha um cineminha na cidade, cidade de Paranavaí, que era 8 quilômetros de onde a gente morava. Então tinha um cineminha que passava filmes lá. Minha mãe adorava filmes do Oscarito e Grande Otelo, sabe, do Mazzaropi, da Sarita Montiel. Minha mãe não perdia filmes da Sarita Montiel. Então, desde a barriga da minha mãe, eu ia no cinema, claro, porque eles iam de carroça, ia a cavalo, vai assistir filme. E meu pai adorava circo, era apaixonado por circo. Então, quando tinha um circo lá na cidade, nós todos íamos ao circo, né? Quando não tinha dinheiro para comprar ingresso, meu pai ajudava lá na montagem do circo. E foi assim, tenho certeza, que fui tomando gosto pela coisa. Nunca mais deixei que os circos da minha infância fugissem de mim. Eles ficaram guardados em meu coração e foram me ensinando pela vida fora a arte de representar e de contar histórias. Estou emocionado. Ver esse filme não tem jeito. Me emociona. Nunca mais na vida a gente vai conseguir fazer uma coisa tão inocente, tão pura. O filme foi todo montado numa moviola do CTAV, Centro Técnico Audiovisual, no Rio de Janeiro, né? Isso ainda em 97. Quer dizer, daquela moviola... Da forma antiga, da forma antiga, né? mesmo. O filme foi revelado. Depois de revelado as latas, a gente pegou esse copião revelado e ia cortando na moviola. Ia cortando os melhores takes. Escolhia os melhores takes, falava, esse aqui é melhor, corta. Tinha uma banheira, eu me lembro que tinha uma banheira, aquelas coisas tudo pendurado em cima da banheira, né? As películas penduradas numa corda em cima da banheira. Aí eu me lembro que aqueles pedaços que ele ia cortando, o Zete, Flávio Zete foi nosso montador, que ele ia cortando e jogando fora, que isso aqui não presta. Eu olhava aquilo no chão e ficava, meu Deus, eu fui juntando aquilo tudo. Eu me lembro que eu juntei um saco de película cortada, porque eu achava aquilo um desperdício pelo preço que era o filme e tudo. A gente tem até hoje. Tem até hoje guardado esses pedaços de filme que foram jogados fora. Então foi aquele processo antigo mesmo. Quanto à trilha sonora, é mais ou menos assim. Depois que a gente já tinha filmado tudo, que eu pensei na trilha sonora. Mas eu tinha uma música que eu tinha composto, eu com o Edmilson Maciel, da Banda Terra, que até depois o João Ormondi gravou, chamado Capins e Riachos, né? Tinha gosto de fruta madura, o vento virgem soprado ali. Pegamos essa melodia, que é de uma música nossa mesmo, e fomos transformando ela. Né? O Alcimar, que era guitarrista da Banda Terra, lá no estúdio da Banda Terra, ele colocando esses sons, coisa e tal. Eu falei, faz bastante sons, coisa e tal, aqui, ali, que eu vou precisar, a gente mais ou menos imaginando as cenas, né? E ele foi fazendo um instrumental ali. A gente criou assim, sem muito... criamos bastante material e eu peguei e gravei numa fita cassete, que ele tem para fita cassete. E foi com isso aí que eu levei para o estúdio de gravação para a gente poder fazer a trilha sonora. Mas foi uma trilha original, foi criada originalmente para o filme a partir da música do Amaury, Capins e Riachos, que até o João Ormondi já gravou. Assim que o filme ficou pronto, que eu voltei com o filme para Cuiabá, a gente marcou uma sessão, naquele tempo tinha acabado de inaugurar uma sala de cinema no Shopping Três América, era a única sala que tinha em Cuiabá, porque tinha fechado as outras todas. E marcamos lá uma sessão e convidamos os parentes, o pessoal que participou do filme, coisa e tal, e fizemos a exibição.
E foi legal, o pessoal gostou, coisa e tal, mas depois saiu, nos 2 dias depois seguinte, num dos jornais de Cuiabá, uma nota meio depreciativa sobre o filme. Né? Uma notinha assim, meio até maldosa. E eu fiquei com aquilo achando, não vou mostrar esse filme para ninguém, não. Mas aí, nesse meio tempo, a Tati escreve o filme na Mostra Internacional de São Paulo. Não, no Kinofórum, no Festival Kinofórum, de curtas. que era, assim, uma das mostras mais importantes da América Latina. Eu falei, Tati, pelo amor de Deus, como é que você faz? Escrever esse filme lá, a gente vai levar uma hora. Não, agora já está escrito, vamos embora. E o filme acabou sendo para o festival, escolhido para o festival. E eram 4 filmes que passavam numa noite, né? 4 curtas numa noite. E a gente, a primeira coisa, passava no Cine Sesc, na Rua Augusta, depois passava no Centro Cultural São Paulo, e depois, numa terceira vez, no Museu da Imagem do Som. Né? Porque o festival queria atingir 3 públicos diferentes, que era o público mais jovem, que era o Cine Sesc, depois o público mais intelectual de São Paulo, que era o Centro Cultural, e depois o pessoal de cinema, que era no MIS. Bom, primeira sessão que a gente foi, a gente estava na plateia, passava 3 curtas, depois era o Pobre Que Não Tem Jipe. Então, passavam curtas, as pessoas aplaudiam no final, passavam outra curta, aplaudiam no final. Quando foi o Pobre Que Não Tem Jipe, as pessoas começaram a aplaudir o filme no meio do filme. E no final, quando terminou o filme, o público de pé aplaudindo o filme. Aí eu e a Tati saímos escondidos do cinema, deu uma volta no quarteirão lá para o outro lado, começamos a gritar no meio da rua, viva, viva, vai tomar o jornal de comandando quem escreveu. Então, e aí nos outros 2 lugares onde o filme foi exibido, foi igualmente interessante. Lá no Centro Cultural São Paulo, a gente teve que fazer fila para dar autógrafo. Foi incrível. É uma coisa completamente inédita em termos de cinema, na minha opinião, porque eu nunca tinha visto isso e achei incrível. As pessoas vinham cumprimentar chorando, assim, foi lindo. E depois, no terceiro momento, que foi no MIS, o filme com os críticos de cinema e tudo, Com diretores, né, com diretores e tal, as pessoas saíram lindamente, calmamente, nos parabenizaram bastante contidas. E no final a gente soube que o filme foi escolhido como um dos 10 melhores filmes da década, um dos curtas, né? Isso foi assim um presente incrível, foi uma injeção maravilhosa enfim, de certeza de que a gente estava no caminho certo. E nessa sessão lá do MIS, nós fomos convidados para vários festivais internacionais. Ah, sim, é verdade. Em Portugal, em Bilbao, o filme foi convidado por por alguns festivais, porque havia críticos, olheiros lá, e aí o filme mesmo ali foi convidado. Pobre Que Não Tem Jipe tem uma história interessante, percorreu muitos festivais dentro e fora do Brasil, e foi um filme muito importante para a volta do cinema brasileiro. Foi muito importante para iniciar nossa carreira com esse filme. É isso. É isso. Pobre Que Não Tem Jipe. Obrigada.